Então, nós vamos começar uma revisão da aula anterior, mas dessa vez nós vamos falar em duas línguas, tá bom? We are going to talk also in English for the happiness of Guilherme and Jonathan. Então, aqui, olha, o texto, vocês vão ver aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar o share screen. Nós temos aqui, ó, artigo 2. Existe em Deus composição de forma e matéria? Veja, em inglês fica assim, ó. Whether God is composed of matter and form. Primeira objeção. It seems that God is composed of matter and form. Então, aqui, here we have this problem that is, the guy is going to say that God is matter and form. So St. Thomas Aquinas is going to say, it's not. Remember the structure? Okay. So, for whatever has a soul is composed of matter and form. Then you remember, soul is the principle of life. Matter and form is something that's together with life. So matter and form together with life is what we call an individual, a person. Certo? Então, assim, lembrando, a alma é o princípio de vida. Ser composto de matéria e compõe o que a gente chama de indivíduo, de pessoa. Indivíduo e pessoa não é a mesma coisa. Individual and the person is not the same. But here, I'm going to use the same notion. Mas aqui eu vou usar a mesma noção. Since the soul is the form of the body, soul is the form of the body means a coincidence here used in order to give support to the argument. That means the soul is the figure. So what makes this matter to become like that is the soul. Is the principle of life that has in it the principle of individuation. All right, so the form and matter configurates like that. So the form and matter configurates like that. The figure and the matter configurates like that because it has a soul. Lembraram antes? Né? Então, nós temos um princípio de vida. Esse princípio de vida se configura dessa maneira como vocês estão vendo aqui. Plínio, que não é igual a Tatiane, não é igual a Nayara, não é igual a Aruni. Por quê? Porque tem o princípio de individuação aqui. Minha alma não é a alma de vocês. Certo? But the scripture attributes a soul to God. For it's mentioned in Hebrews 10:38, where God says, but my just man liveth by faith, but he withdraw himself. He shall not please my soul. So the whole thing is about soul. So if God has soul, as it says here in Hebrew, therefore, God has to have, it's a necessity, matter and form. Então, se, de acordo com Hebreus capítulo 10, versículo 38, Deus tem alma, então isso significa que Deus necessariamente é composto de matéria e forma. Lembraram disso na aula passada? And we said that everything connected with the argumentation in theology and also religion, especially Christian religion, is based on the authority of Scripture. So, sacred Scripture has the final and ultimate authority. It's different from science. Science, you use the authority of others in order to cooperate with your argumentation. But in theology and religion in general, in terms of revelated religion, we have this authority attributed to some texts, ultimate authority.
Okay, so it's a very different way of thinking between science, philosophy, and theology and religion. Okay, it's religion based on sacred texts, revelated texts. Ok? Então, vocês estão entendendo, né? Porque se alguém não entendeu o que eu falo em inglês, porque é uma revisão daquilo que nós falamos na aula anterior. Certo? Então, na aula anterior nós falamos, mas eu estou pegando agora pelo YouTube e não estou sabendo, então tem que ver a aula anterior, não dá, né? Essas estruturas de aula nossas têm encadeamento, não adianta você assistir só a última. Certo? Certo. Therefore, God is composed of matter and form. So, what's the problem? If God is composed of matter and form, God cannot be perfect and God cannot be outside of time. So God has to be inside of time. It's impermanent and has a lifespan. But that cannot be true for the Christian system, right? Because it's based, in the case of St. Thomas Aquinas, in a reason connecting some between of Christianity and Aristotle philosophy. We have a between two, a merge. Ok, no problem. Certo? Então, revisão da aula anterior, de novo, nós temos na cristandade, ou no cristianismo, nós temos uma combinação entre aquilo que é falado pelo judaísmo e pelo cristianismo, combinado com a filosofia grega aristotélica. Objection 2. Further, anger, joy, and the like are passions for the composite, but these are attributed to God in Scripture. The Lord has exceeding angry with his people. Psalm 105:40. Therefore, God is composed of matter and form. Lembraram desse argumento? Se Deus é composto de matéria e forma, Deus tem uma alma. Se Deus tem uma alma, ele tem emoções, ele tem sentimentos. Logo, Deus está submetido a raiva, alegria e paixões e assim por diante, porque é um ser composto. So, therefore, if God has matter and form, it has to have a soul. Even if it has to have a soul, it is under the faculties of soul. And if it's under the faculties of soul, that means God has variations. He has variations in time. And he is subject to have sometimes to feel angry, sometimes to feel joy. In other words, there is passion in there. And we explained in the last class that the word passion comes from the Greek pathos, and pathos comes the meaning of to receive, to support in itself, to get the pain, to really to hold the pain, to receive the blow. And I gave the example to say that Guilherme has to punch a wall. When Guilherme gives a straight punch in the wall, what happens? The wall receives the blow. This reception of the blow is passion. Therefore, Guilherme has no passion for the wall, but the wall has passion for Guilherme. You see how tricky it is? So, vocês entenderam, né? Lembraram do exemplo anterior? Guilherme dando um direto no muro. O muro está estragado? Pegou. Pegou no muro, o que aconteceu? O muro quebrou. Porque Guilherme é muito forte. O que aconteceu? O Guilherme sofreu uma paixão? Não. Quem sofreu a paixão foi o muro. Certo? O muro está apaixonado pelo Guilherme. Entendeu? Eu estou brincando, né? Mas é essa a ideia. Tá bom? Pegaram a ideia? Por que eu estou brincando? Porque o muro não tem alma, logo ele não pode estar apaixonado. Mas no sentido literal, paixão é sofrer, é receber. Ok? 3. Further, matter is the principle of individualization or individuation. But here is the principle of individualization. But God seems to be individual, for he cannot be predicated of many. Therefore, is composed of matter and form. Certo? So, what gave me this sense of uniqueness
is the configuration that the matter in my body gives to me. The same way it gives to Gabriel Otaviano, same way it gives to Lobsang Chuni, Jonathan, to Tatiana, and so forth. So behind that, there is also the form and the soul. So matter is the principle of individualization, but God seems to be individual. Therefore, God is not an individual. God cannot be individual, because if he is individual, he needs to have matter. So what's God? If he's not an individual, who is God? It's not in our field of knowledge what God is, but we can say what God is not. God is not an individual, for he cannot be predicated of many. You see, we look around us, we have many things, and all these things are individual things. We cannot say God is one of these things, and we cannot say God's not these things. But we can say God's not these things because God is not among them, because God is not participation in many. And therefore, many can only be many because I can see the individual and the uniqueness that make me think that there is many individuals. Therefore, he's composed of matter and form. In the sense of, if look, but God seems to be individual, for he cannot be predicated of many. So there's many individuals. But God outstands itself outside of this thing. To be outside of this thing, you must still have some kind of a uniqueness on you that gives you the differentiation between many and uniqueness. So therefore, he is composed of matter and form. This is why he's unique. Pegaram aqui a ideia? Nayara, tudo bem? Nayara, tudo bem? Tá tudo certo ou tá com dúvida? Na outra vez não tinha dúvida, né? A mesma coisa, eu tô repetindo só o que foi falado na outra aula, certo? On the contrary, whatever is composed of matter and form is a body. For dimensive quantity is the first property of matter. Olha, vamos comparar isso com aquilo que está aqui no outro arquivo, olha. Aqui no outro arquivo, nós temos uma forma um pouco diferente que ele falou aqui, ó. Matéria e princípio da individuação nós vimos, né? Agora, o sentido contrário. Todo composto de matéria e de forma é corpo, pois a extensão é o que primeiro se faz presente à matéria, ou seja, o espaço. So here they say extension. But in English, we have dimensive quantity. Dimensive quantity is the first property of matter. Dimensive quantity is the same thing as to say extension. It's the same. When I have something that has extension, I can go there and measure. So it's the same thing. It's another way to say the same. But dimensive quantity means that there is a quantity that I can understand by looking to it and by using my reason in order to check the size of it. Means the things in the space. Right? So it has to be its property inside of the space, inside of extension. So you have a space, and then this thing exists inside of the space. So this that exists inside the space is extension. Certo? Até aí, nada de problema. Né? Vocês já pegaram isso na aula anterior. But God is not a body, as proved in the preceding article. Therefore, he is not composed of matter and form. See, if God is not a body, he has no matter and form. He has no principle of individuation. He has no passions. And he has no soul. So what is God? If you think that God has all these things, and he's a person and so forth, these things is always taught in human-based knowledge, cannot be taught in terms of God in itself. It's always a language that comes across and through our own elaboration and conceptualization. You cannot go
directly to God and says, God is this, God is that. It's impossible. So therefore, then God's not God's not that. Then what's God? So like it said in the beginning, God cannot be taught or defined or to be described as a something that can be put in words in a positive way. That means I cannot say God is. I can say God is not. Apophatic and cataphatic, right? Positive ways to say things in cataphatic way. To say things in terms of God is not means apophatic way. Então, falar de Deus como se fosse algo positivo, estou falando de Deus em termos catafáticos. Falar de Deus em termos negativos, que é o modo apropriado de falar de Deus, é apofático. But then you think, but when I think about God, I think about an image. I think about a being. I think about somebody that has figure. Therefore, figure must imply something that I imagine or something that actually exists. Well, your atheist side has to say that God does not exist like that. So everybody has an atheist side, atheistic side. So this side says to you, I'm tripping. I'm on pipe, something like that. How that can exist? Right, that's not wrong. Pay attention to that. That's not wrong. But what this thing is saying to you is not that this thing does not exist. This thing does not exist accordingly to the limitations of a human being. One cannot use the reason that God does not exist because one cannot feel or see or touch or anything else related to the senses, because otherwise you have to admit that God has to be matter and form. And if you admit that God is matter and form, God's inside of time. So God's impermanent. So the only one way to affirm that God is not impermanent is to say that God is a pure act. Pure act means God is outside of time, always present, no changing at all. All right? It's pretty complex stuff. When you say God is simplicity, Deus é simples. It has nothing to do with simplicity in itself, in the way that we say that. It has to do with a very complex way of thinking, a rational way of thinking that it's pretty difficult to get it. Therefore, your atheist side is always winning because it's rational. But the faith is always a bet. You have to take risks and to say, I don't see, but I believe. I hope to get something that I don't have now in the future. Ok? Então, eu fiz uma revisão agora rápida sobre a questão do ateísmo, que a gente sempre tem, né? Mas não é ateísmo no sentido de valores, referências, sistemas, como o movimento ateísta. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma espécie de incredulidade que a gente tem dentro da gente e que a gente sempre olha para as coisas de fé e fala, mas isso aí, eu não sei se eu acredito muito nisso, porque talvez não exista nada disso. E é isso mesmo. A fé é sempre algo que a gente crê sem obter, quer dizer, sem ver. E esperança é sempre acreditar que vai se obter algo que não se obteve ainda. Então, se você tem o seu lado ateu, mantenha ele, porque ele é importante. Certo? Ele é muito necessário também para as questões de fé. Bom, agora continuando. But God is not a body, as proven in the preceding article, therefore he is not composed of matter and form. Certo? Ok. Em câmbio, it is impossible that matter should exist in God. First, because matter is in potentiality, but we have shown that God is pure act, without any potentiality. Hence, it's impossible that God should be composed of matter and form. Review of last class. I have one point here, A. I have one point B here.
I have a path connecting between them both. Fernando Luciani wants to go through. Fernando Luciani is a person. He wants to go through point A to point B. In point A, and Fernando's look to the point B that he wants to reach, is total potential. It doesn't start to happen because Fernando's just standing and looking. He did not start to do any movement. So when the time comes, Fernando starts to walk. Back. And then he is not anymore in potence. He is in act. He's a combination of act and potence walking to his goal. When Fernando reaches the B point, what happens? Per factum in Latin. What that means? Something has been done in fact. So in fact means Fernando has completed his goal. So perfection means to go from point A to point B. And we are going to see a lot of this word perfection, but you have to remember per factum, and not perfection in the sense of nothing wrong and anything like that, but in the sense of movement. And to clarify from the last class, when Fernando is standing, because Fernando is a composed of matter and form, even when he walks and he crosses through potential to pure act, when he reaches his pure act perfectum, he's not pure act because Fernando is the agent, the subject, and he is always composed of matter and form, so he can never reach a pure act. So, ok? Sem problemas, né? Eu fiz a revisão de vocês entre ponto A e B, é o exemplo do Fernando, ok? Ok? Agora vamos ver aqui o chat, parece que tem mais gente olhando aqui. Aumenta o zoom, tá, não tem nada. Ok. Certo, então agora. I answer that is impossible that matter should exist in God. First, because matter is potentiality. Why matter is potentiality? Because everything that we are is based on matter. So matter always has in itself the full potentiality of human being can be. For example, if I want to fly with this matter, only this matter, without apparatus of airplane and so far cannot be because I don't have the nature to fly. So the matter in itself, human being matter, has in itself all the possibilities of what human being can do. And therefore, what human being cannot do. So, in God is not like that because we have several ways of doing things. God is pure act, always present. Everything, all possibilities, all in act, right now, right here. So when you read, the Lord was exceeding angry with his people, Psalm 105:40. You have to understand that in terms of historical reason, of people that did not get this idea. They are not influenced by the Greek philosophy. So they think God has variations. But we now see here to reason that that's not possible. Why? Because God has not matter. But we have shown that God is pure act without any potentiality. Hence, it's impossible that God should be composed of matter and form. And then last class, Fernanda asked me, what about Jesus? Jesus is a man and a God in one. But it's like this, not like this. Remember? Like this, not like this. It's like two spheres that touch each other, but there's not intersection. There's no intersection between them. God remains God. Human Jesus remain human Jesus. They touch each other, but does not cross through.
If they cross through, it would be a third thing. It would be not human, not divine, something else. So the principle of the third excluded, or the principle of no contradiction in Aristotle's philosophy, is here. So we have to put these two together, but not to the point of interconnection. So what connects them both is the concept of person. And I'm going to see that ahead, but it's something like a prosopon in Greek that means a mask. It's something that looks like real, but it's not. But at the same time, these two natures in Christ cannot be divided. So when Christ was crucified, according to the Catholic doctrine and the Christian doctrine, it was God himself that was crucified. We're going to see that ahead, but let's continue. But if you think in your atheistic side, you think, it doesn't make any sense. That doesn't make any sense. You're right, it doesn't. It is faith. Faith is not totally rational. You have to understand it is revealed truth. It's something that was revealed by something outside of the system, that's God. Previous classes, we see the principle of economics. The nature has the power, or whatever, what force, to administrate itself inside of a given limit, right? It's called oikosnomia. Remember? Do you remember that? Economia, princípio da economia, São Tomás de Aquino, vocês lembram bem, né? Que daí explica as questões, algumas questões interessantes. So, impossible that God should be composed of matter and form. God, not human. Secondly, because everything composed of matter and form owns its perfection and goodness to its form. Perfection, but per factum. Remember that? Per factum. Remember? Fernando, point A, B, path, crossing to the path. Fernando, when you finish the path, is per factum. And what about goodness? Goodness is axiology. It's a value. Do you remember there? In the proofs of God, remember that? In the proofs of God, 5 ways to rhetorically prove that God exists. It's not ultimate proof, for God's sake. Don't say to anybody that you know how to prove the existence of God in terms of scientific proof, right? In the terms of modern scientific proof. It doesn't fall there. You're going to be like ashamed, and when the time comes, you understand what you're saying, you'll be feel ashamed for yourself, you know? So don't do that. It's rhetorical. It's only rhetorical. The 5 ways to prove the existence of God, or to demonstrate the existence of God, is rhetorics. Well, nobody really knows. So don't fight with your friend that is atheist and he says, I don't believe in that. Okay, it's okay, and it's right to not believe in that because we have a problem. It's a sign of contradiction. Remember in the Gospel of St. Luke, in the mystery of the presentation of Jesus in the temple, it said the prophet Simeon came to Christ, little baby, holds his, and praise the Lord and all these things. And then he comes to his mother and says, your son is going to be a sign of contradiction to all nations. What's this contradiction? Well, at that time, we don't know. For telling the truth, now make review for the last class. We don't know if it really was Simeon who says that, because maybe Luke just put this thing there. Or maybe there's a oral tradition in the family of Jesus in Nazareth that told this history to Luke. We don't know. But what we know is that the Christian tradition came from the Greek patristic movement, says that contradiction is actually 2 natures. Infinite and finite come together. Right? So perfection and imperfection come together. Permanent and impermanent come together. Impossibility for natural causes, a miracle in the case of God,
And we also said that as a Christian, you are not obliged to believe in anything revelated outside of Christ. For example, apparitions of Holy Mary. This is object of devotion. Fatima, Lourdes, and La Salette is everything object of devotion. You don't need to believe in that. But if you are a Christian and you do believe in God, in Christ, and you want to remain as Catholic, you have to believe in the continuity of the tradition. That means you have to believe that these Gospels were somehow spoken by the apostles of Christ, and that is the tradition, the way they understand Christ. And they put this in papers, and they continue to talk about that. So it's not about Christ himself, but it's how the apostles understand Christ. This means to be a Roman Catholic, and that means to follow the Roman Apostolic Church. This apostolic is very important because it has these answers in there. So if you have some friends, and even yourself, in your most intimate thinking and looking to the text and say, it doesn't make any sense. It's not logical to see Jesus saying these things. Yeah, probably you're right. Because it is an apostle talking about what Jesus said. And maybe the apostles are saying something that is related to his time. And maybe saying things and putting things in the teachings of Jesus. Who knows? But that's the atheist or the skeptical side of your mind, of your personality. But if for the one that's a believer, you look to that and say, yeah, could be, but these people here want to live that, they follow Christ even to the death, something is different in there. So by the testimony of these people, you believe in that. It's another way, you see. There's many ways to check it out and to see. But you have to couple with the experience of faith. Experience of faith is always to believe in what you don't see. And if you do that, you have to know there's risks. And if you do believe in Christ, you have to take the risks. If you don't, please continue to study theology. That doesn't mean in the end of your life you're going to believe in Christ. No. That means you are going to improve your mind and your reason and also sometimes your frustrations. Because you're going to say, why people believe in that? I don't have the experience. And then in the last class, I also said about the mystics. Remember, mystics does not cross to reason, do not cross to tradition. It's God talking directly to the soul. How that works, I have no idea. I'm not a mystic. So mystic is based on the history in the word mystery. And mystery is something that's hidden, concealed, covered. But God comes there and puts out this stuff for these individuals to see. So it's a matter of experience. Faith is a matter of experience of individuals. For example, like I said last class, if Philippe Toradon said to me, but I cannot see how that connects to itself, how a God that's not matter and form can talk to somebody that's matter and form. There's no compatibility between them two. And he is right. There's no compatibility between them two. But God is completely outside of the system, and he can do whatever he wants. That's the point of faith. So he can manifest himself in a ways that we don't understand, doesn't make any sense. And then somebody can say, it's a tremendous risk to believe. Yeah, that's a tremendous risk to believe. But many people believe in that because they want to have answers and so forth, or have direct experience. I don't know. If Fernando or if Nayara or if Tatiana come to me and said, I have a direct experience with God, and he talked to me while I was praying, I was to say, nice to you, but I don't believe. And then somebody can say, but you don't believe in God? I said, yeah, I do. Or, as a matter of fact, I may say for my incredible side, my St. Thomas side, no, I don't, unless I put my finger in there.
right? So I can say no or yes, but one cannot get into the individual and say I fully believe in what I'm saying because it's for the person, and I can be convinced to that. But in the end, maybe I never will believe in Tatiane or Nayara or Guilherme or Fernando if they say to me, I have a mystical experience. God talks direct to me, so therefore I believe in God. I will say, nice to you, but I don't believe in you. And it's okay to say that. If you have learned it to somebody else, that's not okay to say that. That is not true. It's okay to say that. Because in the Catholic Church, we have Christ as the ultimate reason. So, but somebody can say to me, I'm struggling with my faith in Christ. Welcome to normal human being. Normal human beings always struggle with that. If you use a reason, they always struggle with that. So faith to take risks, but you cannot take out your incredible side because it's impossible. So you have to leave it to that until one day in the future, eventually you meet God face to face. That is the express, the hope of all Christians, right? So goodness is about this value of something that does not change, something that's always there forever and so forth. Look, because everything composed of matter and form on its perfection, goodness, to its form, figure, the figure, invisible figures. This is something that's here that make my body looks like that and yours look like that. And even if there is somebody that's very similar to your body, still body. Means body can be almost equal, but the form and the soul, no. Like the case of twins. So, and people that are pretty much look alike, and then, but there's difference of way of thinking and so forth. Therefore, it's, of course, if you are a little bit more skeptics, more scientific, you say that this is genetics variation. Yeah, you're right. One cannot contradict that. Why not? Goodness in the Catholic way of thinking has to do with the same thing as truth. Have something that's truth. Fully truth, actual truth. Then to get to the time of matter and form has many, many levels. So therefore, if you do research in nature and scientific knowledge, small levels of truth will conduce you to the big, big, big truth that is God in itself. That's Catholic way of thinking. This is why Catholic mostly is not against science. Yeah, there's a lot of historical problems during the time of Inquisition and so forth. But at the same time, always has a lot of Catholics that are supporting the science. So until now, so we don't really have this problem. But other schools of Christianity has many, many problems with that. Therefore, its goodness is participated. You see, when you have our matter and form, it's always a matter of composition. So it's always a matter of participation. It's not fully there. It's always potential and act. Potentiality and act. Possibilities and something that's acting. Making the possibilities to become real, to become something that's happening. In as much as matter participates the form. Now, the first good and the best is to God is not a participated good, because the essential good is prior to the participated good. Hence, it's impossible that God should be composed of matter and form. Lembraram disso na aula anterior? Que a Nayara falou assim, não estou entendendo essa parada não, meu irmão. Que papo é esse? Lembraram? So, when I say, look, essential good, essential is a matter of, according to Nicolau, Jean-Hervé Nicolau, we have essence, and we have ens, essere, and essência. Ens
is the same as substance. Essere is the same as entity. What I can see, something in act, something that exists. And then essência is something related to definition. Therefore, good in our terms is a good that is composed of matter and form. If I say only matter or only form, something is in the degree, lesser degree, because it doesn't participate fully in the definition, fully in the nature of the thing. So essência and nature goes hand to hand, is the same, is coincident to definition of the thing. So the definition of the thing is something that exists in time is composed by matter and form, according, of course, to the Aristotelian philosophy, and therefore the same here is applied to St. Thomas Aquinas. So God is not a participated good, because the essential good is prior to the participated good. Hence, it's impossible that God should be composed of matter and form. God is not matter nor form, therefore he's outside of the thing. Therefore, the goodness that is in God, it has no relation to, direct relation to matter and form. This is why it said like participating good, because essential good is prior to the participated good, and so forth. Okay? Prior to the participated good means the definition. The participated good is something that has to be inside of matter and form. But since God cannot be composed or cannot be existing inside of the realm of matter and form, otherwise he would be subject to impermanence, we have this reason here. Certo? Lembrar da aula anterior. Tá tudo certo? Nayara? Quem mais? Quem mais não atingiu, falou, não estou entendendo, tá tudo certo? Ok, então continuando. Third, because every agent acts by its form. Hence the manner in which has... Opa! Vamos parar um pouquinho aqui, que eu tenho que falar esse sentido aqui em português primeiro, porque senão vai dar problema, a pessoa vai ficar invocada comigo. Então vamos lá. Porque todo agente age por sua forma. Portanto, conforme alguma coisa está para a sua forma, assim está para o fato de ser agente. Por que todo agente age por sua forma em São Tomás de Aquino? Por quê? Oh, cara, cadê meu? Por quê? Porque a forma está conectada com a alma. Lembraram disso? Forma está conectada com a alma? Está conectada com a alma. Certo? Então, aqui. Portanto, conforme alguma coisa está para a sua forma, assim está para o fato de ser agente. Para o fato de ser agente. Em consequência, o que é primeiro e agente por si, é necessário que seja forma por si mesma primeiramente. Ora, Deus é o primeiro agente, sendo a primeira causa eficiente, como foi mostrado. É, pois, forma por sua essência e não composto de matéria e forma. E agora? E agora? Professor, você tinha falado que Deus não era forma. Agora está falando que, São Tomás de Aquino está falando que Deus é forma. Em que sentido Deus é forma? Em que sentido Deus é forma? Pode existir forma sem matéria? Para ser humano, não pode. A não ser na sua imaginação. Então, ou que São Tomás de Aquino está dizendo que Deus é mera imaginação, o que casa muito bem com o seu lado cético, ateu e etc. Ou ele está dizendo que Deus existe no reino do quê? Daquilo que mais nos aproximamos da forma. Que seria aquilo que nós chamamos de pneuma em grego, que seria ar. Algo muito etéreo. Algo que está além da ideia imaginária. Algo que está
que só pode ser falado de uma maneira de forma. Forma, algo que é uma figura, algo que não tem matéria, não está dentro do tempo, mas tem alguma coisa ali que é definível. Esse é o lado cético que deve estar falando assim, mas isso é enrolação. Né? Do lado do meu cético não está falando assim, mas isso é enrolação. Mas você não está errado na hora que você pensa que isso é enrolação, sabe por quê? Por quê? Porque a nossa linguagem não atinge o que é Deus e aí a gente começa a usar um monte de subterfúgio. Um deles é isso que você está vendo agora. Claro que não pode ser só forma, né? Forma não pode existir desassociado de matéria. Para a gente, para ser humano. Mas a gente pode imaginar alguma coisa que vá se aproximando disso. Aí o Felipe Durador pergunta assim. Pode fazer a pergunta, Felipe. Se seria possível alguma maneira de compreender Deus somente através da lógica ou necessariamente a gente precisaria da fé por ele estar para além dos nossos sentidos? Então, você até poderia, entendeu? Entender Deus para além da fé ou anterior à fé, seria no sentido diagnóstico. Tem Deus, mas eu não consigo chegar muito lá, entende? Que é mais ou menos aquilo que Santo Tomás de Aquino está fazendo aqui, entendeu? Mais ou menos isso. Né? Eu tenho fé que existe algo. É aquilo que a teologia natural fala. Teologia natural é uma espécie de agnosticismo. Tem algo ali que supera o que eu chamo de humano, que supera aquilo que eu chamo de condicionado. Eu chamo isso de divino. Por quê? Porque aquilo que é em contraposição ao mutável, impermanente, variante, cambiante, eu tenho ali aquilo que é imutável, impermanente, eterno, certo? Certo. Aí o que acontece? Eu chamo isso de divino. Tá, mas é divino revelado? Não. Por exemplo, budismo. O budismo você tem uma forma ou de ateísmo, mas não ateísmo no sentido de movimento de ateísmo cientificista, tá bom? Você tem um movimento, que é um movimento ateísta, ou um movimento agnóstico. Mas você não tem um movimento de fé revelada. Não, pelo menos, no budismo indiano e no budismo chinês, a terra pura começa a variar. No budismo chinês, terra pura começa a variar esse ponto. Mas no budismo japonês, é claro, como por exemplo o budismo Shin, que não se trata de ateísmo. E não se trata de agnosticismo. Já é uma fé no Buda Amitabha mesmo, alguém que se revela. Isso é bom ou ruim? Não sei. Não sei, não sei. Não tem que falar a respeito se é bom ou ruim, etc. No católico só existe um Deus. Mas não quer dizer que não tenham deuses, criaturas inferiores, que para seres humanos, olhando, ele daria mais ou menos a ideia de Deus, mas não é o Deus transcendental, esse que é ato puro, é um Deus, considerado Deus que tem matéria e forma, que é muito melhor que a nossa, e aí você, por engano, atribui a isso um estatuto divino. Percebe? Então, é possível acreditar em Deus só pura e logicamente? Sim, é objeto da teologia natural. Ok? Agora, se esse Deus fala, é pessoa, se ele é feito da Santíssima Trindade, não, nada disso, nada disso, não dá. Aí não chega. Chega aonde, então? Chega que tem alguma coisa divina, que está lá com o primeiro motor, como Aristóteles fez, com perfeição que tudo se dirige, né, como Aristóteles fez, né, grau máximo da bondade, como Aristóteles fez, causa eficiente, como Aristóteles fez. Percebe? Então, aí, Deus é o primeiro agente, primeiro motor, sendo a primeira causa eficiente, como foi mostrado. Nós sabemos que isso aqui é um problema de regressão ad infinito, né? Por isso que você tem essas questões, né? Senão o sistema ficaria dentro dele mesmo, assim, girando. Né? Que religiões como o monismo, que se fundamentam no monismo e não no dualismo, né? Que é a ruptura entre Deus e a criatura, mas Deus é a criatura mesmo e a criatura mesmo é Deus, como no caso de religiões como o hinduísmo e assim por diante, você não teria esse problema que está aqui, né? Essa regressão ad infinito. Porque o próprio sistema é Deus. Mas aqui, no caso, como é dualismo, Deus é o primeiro agente, sendo a primeira causa eficiente, como foi mostrado. Por quê? Porque Aristóteles dizia que não tem, você tem que posicionar alguma coisa, você tem que referenciar alguma coisa. Então, o primeiro motor
é aquilo que move todas as coisas e não é movido por nada. A primeira causa eficiente é aquela causa que não tem possibilidade nenhuma de você dizer essa causa tem condições e essa causa deriva de uma outra causa. Não tem como. Seria Deus aí. Bom, Deus seria essa causa eficiente. Portanto, aqui catolicismo e budismo conversam? Não. Por que não conversa? Deveria conversar, não conversa, meu filho, não conversa. Por quê? Porque primeiro que no budismo você tem interdependência. Interdependência não é monismo, mas é algo que se aproxima. É aquilo que Aristóteles fala, olha, senão vai ficar regressão ad infinito. E o budismo fala, é regressão ad infinito. Não tem o primeiro motor? O budismo vai dizer, não tem o primeiro motor. É causa, é primeiro motor ad infinito. Tem outro que 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 tem você, então é ad infinito. Certo? Não tem causa inicial, não tem primeiro agente, nem causa eficiente, nem primeira causa eficiente. Isso nós estamos falando para o budismo indiano, o budismo de Nalanda, que vai para a China e vai para o Tibete. No Tibete, tem uma escola lá que não é isso que fala, que tem primeiro motor e tem causa eficiente, chama de Adi Buda, que é um termo em sânscrito, que daí sofre uma adaptação no Tibete e cria um budismo que já não é mais teologia natural, e passa a ser teologia revelada. Por quê? Porque aquele Adi Buda fala. Eles se comunicam. Certo? Então, Deus é o primeiro agente, sendo a primeira causa eficiente, como foi mostrado. Pois forma por sua essência. Forma por sua essência significa forma por sua natureza, que significa forma por sua definição. Porque forma não é forma e matéria, é só forma. Portanto, não está dentro do tempo, porque é só algo que não está manifestando nenhum princípio da individuação. Por quê? Porque Deus não pode ter princípio da individuação. Se ele tiver princípio da individuação, ele vira indivíduo. Se ele vira indivíduo, se ele virar um indivíduo, ele tem matéria e forma. Logo, ele estaria dentro do tempo. Mas e Jesus? Jesus é outra coisa, não fica pensando em Jesus. Jesus, nós não vamos tratar de Jesus de novo, tá bom? Não fica pensando em Jesus, porque se você pensa em Jesus, você complica a parada para você e para mim. Certo? E não composto de matéria e forma. Legal? Deixa eu só explicar agora em inglês que a gente já passa para a coisa em si. Mas dá tempo ainda ou já passou 40 minutos? Já passou, Já professor. passou 58 minutos. Então, nós vamos para o intervalo de 10 minutos e retornamos. Beleza. Vamos lá prestar atenção agora na segunda parte da aula, que é rapidinho, 20 minutos só. Quando ele fala de forma, vocês sacaram alguma coisa que é muito parecida com algo que vocês estão cansados de estudar, que é substância? Deus é o primeiro agente, sendo a primeira causa eficiente, como foi mostrado. Pois, forma por sua essência, e não composto de matéria e forma. Quando a gente fala que alguma coisa é independente da forma, é alguma coisa, é independente da matéria, é o quê? Algo que é independente da matéria é algo que permanece no tempo. Deus é forma, porque Deus é inerentemente existente. Quando eu digo a essência de Deus é imutável, eu estou configurando Deus com a ideia de forma. Mas forma não depende de matéria? Para seres humanos, sim. Para seres compostos de forma e matéria, sim. Para seres que não são compostos de forma e matéria, mas são compostos só de algo que não é material, logo é algo imaterial, ele é formado só de forma. Para algo que está fora... Como é que se chama algo que está fora do tempo? Algo... Inefável. Isso, imutável, eterno. Ora, o que você conhece dentro da estrutura católica que é algo imutável e eterno? Anjo e Deus. Isso significa que um anjo é inerentemente existente e que Deus é inerentemente existente. E que a gente não é inerentemente existente. Agora, a forma que um anjo recebe é uma forma composta ou é uma forma ato puro? É potência e ato.
Logo, anjo, embora seja eterno, ele é mutável. Por outro jeito de conhecimento, assim, entendeu? Se você está com o seu lado cético, está falando, então logo o anjo não existe, então o seu lado cético está correto, porque para falar um negócio dele, então Deus não existe também, entendeu? Porque é complicado isso. Mas corresponde à ideia de inerentemente existente, à ideia de forma. Por isso que o pessoal, quando traduz o Sutra da Prajna Paramita no campo budista, Rupam Shunyatam, né? A forma é vazia, né? É assim que eles traduzem, né? Mas Rupa não é forma, Rupa é matéria. Matéria é vazia. O vazio é a matéria. Na verdade, está errado falar desse jeito, porque Shunyata é qualidade, teria que ser vaziedade. Quando eu escrevo, por exemplo, sobre a filosofia de Kyoto e a escola de Kyoto, eu coloco vacuidade. Porque o termo é cunhado por eles. Agora, quando eu vou falar de tibetano, eu coloco vaziedade. Plínio. Por quê? Porque vaziedade é a qualidade do vazio. E não é vacuidade, porque vacuidade é propriedade da matéria. Portanto, é roupa, não é forma. Entenderam agora a ideia? Mais ou menos, assim, por cima. Então, algo que é forma é vazio, está correto? Tá, mas no sentido de dizer assim que algo na sua essência não é inerentemente existente, mas sim vazio, de existência inerente. Algo que existe inerentemente é algo que existe independente de causas e condições. Diga, Nayara. Professor, eu acho que eu entendi que a forma inerentemente existente é imutável. Como que então a gente tem, tipo, por exemplo, a questão do pecado, de purificar a alma, se ela é inerentemente existente, se ela é imutável? Onde que atua? Tipo, a forma não é a alma? É a mesma coisa? Como que se transforma a alma assim? Forma no ser humano é a alma do ser humano. É coincidente. Por isso que a alma racional é imortal. Prova? Não prova, filho. Não tem como provar, não dá. Tem como demonstrar por razão lógica, né? Mas não dá para provar a imortalidade da alma. Entende, Nayara? Então, a forma da Nayara, que é a alma da Nayara, é inerentemente existente. Mas o que eu não entendo é por que ela é imutável? Não tem a questão dela ser transformada? Tipo, tirar o pecado original e Então, é ressuscitar? assim. Vamos lá. Nós temos um problema lógico aí que não é fácil de ser vencido. Aquilo que é imutável não pode mudar. Mas a alma católica, a alma dentro do catolicismo, muda. A questão é que a alma, a substância, a essência em Aristóteles também muda. Mas quando muda, muda de vez. Por exemplo, fogo, quando queima madeira. Nayara foi, acendeu fogo, Bear Grylls, vida selvagem, fogo queimou a madeira. O que sobra é carvão. Carvão pode voltar a ser madeira? Por quê? Por que não pode? Transformou a natureza da coisa, não tem como. Então, transformou a substância, percebeu? Então, a substância muda. Agora, o problema é que essa mudança na substância destrói a substância primeira, ela desaparece. A madeira desapareceu ou não? Desapareceu. Tanto é que eu não consigo fazer voltar. Se não tivesse desaparecido, eu conseguiria fazer voltar, mas desapareceu. Então, tem uma mudança na substância, mas ela desaparece se ela mudar. O que equivale a dizer para vários filósofos que não há mudança em uma substância, que o que ocorre é um rompimento com o contínuo anterior e aparece uma outra coisa no lugar. Bom, aí é uma outra discussão e a discussão fica complexa. Mas, pegar a ideia, o que eu quero que você pegue a ideia é que forma é inerentemente existente. Então, aqui existem coisas que são imateriais, que são inerentemente existentes. Mas tudo aquilo que é imaterial é inerentemente existente? Entende? Quando você fala assim, não sei dizer.
Claro que a gente não sabe dizer por quê. Naturalmente, a gente não sabe dizer por quê. Porque a nossa razão está condicionada com a interdependência entre matéria e forma. Olha, a figura que tem em volta do Guilherme está condicionada à matéria do Guilherme. Eu não consigo conceber alguma coisa que é Guilherme sem a matéria do Guilherme. Mas o fato é que o Guilherme envelhece. E aí? Mas o Guilherme deixa de ser Guilherme porque envelhece. Eu continuo olhando para o Guilherme e vendo que é o Guilherme. Então há algo que permanece mesmo da mudança. E esse algo que permanece é a forma. O que muda é a matéria. Diga, Yoshi. E é inerentemente existente. Até agora, então, vai me confundir tudo. Não entendo nada. Inerentemente existente é algo que existe independente de causas e condições. Inerentemente existente quer dizer, existe em si, sem depender de causas e condições. Ou seja, vamos supor que o Yoshi fosse inerentemente existente. Se eu colocasse o Yoshi dentro da água, ele morreria? Corre. Não. Se o Yoshi fosse inerentemente existente, não. Por quê? Porque o Yoshi não precisa de ar para respirar. E nem precisa de nada para continuar vivo. Agora piorou mais ainda, não entendi. Inerentemente existente existe ou não existe? Então, eu acho que não existe no nível normal de um ser humano, de conhecimento do ser humano. Eu nunca vi nada inerentemente existente. Você já viu? Por que não fala, então, não existe? Existe. Porque existe enquanto revelação. Deus é inerentemente existente. Nunca vi Deus. Certo? Certo. Quem deu a conhecer, de acordo com o Evangelho não, de acordo com a carta de São João, foi Jesus. Jesus aparece no mundo, ele sofre uma injustiça, ele morre, mas volta a viver. Por quê? Porque é inerentemente existente. Agora, o corpo de Jesus é inerentemente existente? Isso aí é uma questão para São Tomás de Aquino. Agora, ele está respondendo aqui. Matéria e forma não é inerentemente existente. Só quando forma está separada da matéria é que ela pode ser inerentemente existente. Portanto, o Yoshi, quando morrer, pode atravessar água, fogo, ar, espaço, planetas, etc. Porque a forma ou alma do Yoshi é inerentemente existente, portanto, ela não é destruível por nada. Nem passa pelo tempo, nem nada. Então, inerentemente existente existe, mas sem corpo, sem nada. Essa é a ideia que está aqui. Não pode ter corpo. Não pode ter nenhum tipo de matéria. É por isso que Deus e anjo é inerentemente existente. É. Aí vem a pergunta que eu sei que o Durador vai fazer daqui a 2 segundos, que é: se é inerentemente existente, se não tem corpo, como é que eles aparecem na Bíblia com corpo? Olha lá, até balançou a cabeça, é isso mesmo. Então, a questão é que é uma questão de teologia revelada, meu filho. Não dá para responder logicamente, entende? Não tem como responder isso logicamente. É uma questão de teologia revelada. É algo que está ali que a gente não entende. Por quê? Porque não é da mesma natureza que aquilo. Eu não consigo entender isso aí também. Como é que um anjo, sendo inerentemente existente, adquire forma? Sei lá, meu filho. Ah, mas você acredita nisso? Tem um lado meu cético que não acredita nisso. Tem um lado meu que acha legal o cristianismo, que tudo bem, tem a possibilidade disso acontecer e tal, mas eu nunca vi. E mesmo se visse, continuaria achando. Se eu visse um anjo, sendo bem honesto assim com vocês todos, se eu visse um anjo, eu ia achar que eu estou alucinando. Ou eu faria a pergunta para ele: para um pouco, para de brilhar um pouco e me assustar, e só responde uma pergunta lógica. Como você pode ser inerentemente existente e está adquirindo matéria agora? Depois você me transmite a mensagem de Deus. Só me fala como, que eu quero entender isso. Entende? Agora, se você falar assim, não, mas como? Mas os semitas não pensavam isso. Os judeus lá no Antigo Testamento não pensavam isso. Eu acho que eles não pensavam isso mesmo. Para eles era uma questão de deuses. Javé era uma questão de um deus também, igual os outros estavam ali e tal. Depois é que foi chegando o helenismo, por volta do século I a.C., que foi trazendo as ideias gregas lá para dentro do sistema judaico e depois se transformou no cristianismo. E depois teve todo um processo, até o século V e VI, da discussão sobre a divindade de Jesus, sobre anjos, sobre como o anjo forma
ato, potência, matéria, forma, chegaram nesse ponto. Entende? Não é... Se você está falando Yoshi assim, cara, não estou entendendo muito bem isso, não faz sentido. Não, não faz. Sentido prático não faz, não tem. Você nunca, o Yoshi nunca vai ver, e eu também não, nem o Fernando, nem ninguém aqui vai ver ou testemunhar alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque está fora da nossa escala de conhecimento. Dá para chegar só pela razão. Por opostos ainda. Se as coisas são finitas, deve ter alguma coisa que é infinita. Se as coisas são materiais, deve ter alguma coisa que é imaterial. Assim como existe quente e frio, alto e baixo. E, sei lá, o que você mais quiser colocar aí, brilhante, escuro, entende? Por oposição. Eu posso entender que uma pessoa que morreu também mas é inerentemente existente, depois que virou fantasma. Então, o problema do fantasma é que ele tem que ter matéria. Mas não tem, não toca nos negócios. Bem, então, esse que é o problema. Você está falando de alma do purgatório, certo? A alma do purgatório é um problema seríssimo. Por quê? Porque você tem alguma coisa que era para ser só forma, logo estaria para fora do nosso, né, momento aqui, e que começa a se manifestar com forma. Bota a mão em cima de coisas e queima. Agora, meu. Mas aí o lado cético meu e seu vão dizer assim, não, mas espera aí, meu filho, isso aí pode ser uma viagem astral de uma interpretação de uma mancha que alguém foi lá e jogou fogo em cima. Pode. O Yoshi viu a alma do purgatório? Não, vamos supor que o Yoshi tenha visto a alma do purgatório. O que acontece é o seguinte, quem garante que o Yoshi não usou drogas? Quem garante que ninguém drogou o Yoshi? Quem garante que não é uma disfunção cerebral dada por um coágulo sanguíneo? Quem garante que não foi alguma coisa que estava aí estacionada, ou um câncer que está se desenvolvendo e você não sabe? Ou que começou e depois, na hora até se chegar no hospital para ver, aquilo ali foi curado pelo seu próprio organismo. Não dá para saber, entendeu? Pode ser muitas causas acontecendo para o Yoshi ver uma alma do purgatório queimando alguma coisa. Agora, queimou alguma coisa? Queimou, supondo. Queimou lá o seu armário. Ficou uma marca de mão lá queimada. E aí eu sei lá, entendeu? Não vou responder nunca isso, por quê? Porque pode ser um monte de coisa. Pode ser que você mesmo fez aquela mancha não sabendo. Porque estava inconsciente, estava doidão, botou a mão lá, meteu fogo, sei lá como. Entende? Isso não tem como responder. Entende? E a alma do purgatório. Ou seja, né, o que nós temos aí, e é uma questão muito interessante que o Yoshi está colocando, é o empírico versus o teórico. Tudo bem que na concepção de Aristóteles, teórico sempre vem do empírico. Aqui no nosso caso, não. O teórico é alguma coisa que eu, através do raciocínio, vou abstraindo, 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 até que chega um ponto que a conexão fica tão longínqua que eu não consigo mais ver. Que é o caso que a gente está vendo agora. Não tem como ver nada aqui. Alguém que morreu, vira o quê? Vira fantasma? Católico não deveria falar de fantasma, mas fala de alma do purgatório. No referencial de São Tomás de Aquino, está complicado. Por quê? Porque vai ter que defender que mesmo na forma que está lá, não é a forma perfeita que só Deus tem, porque só Deus é a substância perfeita, que é inerentemente existente por si mesma. Todos os demais é por derivação. Sendo por derivação, ainda cabe algum tipo de composição. Sendo algum tipo de composição viável, não é forma perfeita e tem alguma coisa de matéria? Seria uma maneira de responder essa pergunta sua. De uma maneira bem assim, aristotélica, ginástica, iógica, contorcionista, quarto grau ou quinto Circo de Soleil, entendeu? Tem mais alguma dúvida? É impossível de ser respondida, não? Então, o Padre Pio é mentiroso se for para um cético. E se for para a teologia, Padre Pio é verdade. E uma alma veio falar com ele, pedindo uma missa, porque ele morreu queimado 200 anos atrás. Então, dentro da teologia, é verdade. Não dentro da teologia. Não dentro da teologia mística. Para um cético sempre é mentira, não importa. Ou, pelo menos, se ele for um cético menos radical, vai falar, eu não sei explicar isso aí, mas atribuir isso a uma causa sobrenatural, pode ser, mas não sei, entendeu? Eu acho que não. Né? Não tem como dar uma certeza plena, mas eu falo, acho que não, e acabou. Né? Agora, para a teologia não mística, Padre Pio tá, entendeu? Não vai ter como chegar lá.
Por quê? Porque ele não tem a ver com tudo isso aqui da ciência que está aqui. Ele está a ver com uma exceção da ciência que está aqui. Do conhecimento que está aqui. É um caso de exceção. E esse caso de exceção só pode ser categorizado dentro da teologia mística. É algo que ele tem e que a gente... Agora, claro que alguém pode explicar isso através da teologia da graça, dizendo que isso são graças extraordinárias para mostrar para alguém, etc. Mas toda graça é um dom que compartilha da natureza divina e que a gente não vai explicar. Portanto, você tem um amigo seu cético que fala assim: ah, Padre Pio é uma mentira, você não pode falar nada, né, meu? Você vai falar o quê? Para mim não é, o máximo você vai falar, não, mas eu acredito que não. Mas toda vez que você fala, eu acredito que não, você está correndo risco. Está correndo risco. Não, mas a igreja garante o Padre Pio. A igreja garante que a santidade do Padre Pio foi exercida na sua condição humana. E a igreja diz que ele foi um santo sacerdote, um santo frade, mas em nenhum momento a igreja diz e põe a mão no fogo pelos milagres que estão lá. Ela não põe, ela fala, não, nós só reconhecemos 2 milagres em relação ao tempo que nós estávamos verificando a causa dele. Se depois a ciência vem e detona aquele milagre falando, não é milagre, dá para explicar por causas comuns, a igreja diz o quê? Naquele tempo a gente não sabia disso, continua sendo santo. Por quê? Porque a santidade, no caso da igreja, nos critérios da igreja católica, apostólica romana, não tem a ver com milagre, tem a ver com se ele conseguiu exercer de maneira completa, per factum, todo o percurso que a igreja considera com as referências lá dela, que determinam que é um santo dentro de cada modalidade aí social. Sacou? Então, uma pessoa pode muito bem ter um monte de milagre, mas a igreja considera ela não santa. Ah, mas ele andou sobre águas. O problema é dele, tio. Como é que ele viveu? Ele viveu assim, coisas duvidosas aqui, não está fora da nossa referência. Não vamos declarar santo, não. Ok? Ok, obrigado. Então, forma aqui, por sua essência, aquilo que é inerentemente existente, que existe independente de causas e condições. No caso de Deus por excelência, e no caso do homem, no caso dos anjos, menos. Hoje, na teologia, se fala de uma luta pelos animais. Que animal também teria forma, portanto, ele também tem direito à imortalidade. Hoje é isso que está se discutindo na teologia, dentre outras coisas, né? Que é da imortalidade dos animais. O Papa Francisco deu um disparo nisso, falando que animais também vão para o céu. E agora, como é que eu sei se isso é verdade ou não? Não sabe, tio. Você não tem como saber, né? Não tem como. Não tem como saber. Né? Ok? Certo. Então, vamos para as parte em inglês, rapidinho. Third, because every agent acts by its form. Form is, by definition, the figure, the essence. Hence, the manner in which it has its form, its essence, is the manner in which it is an agent. Therefore, whatever is primarily and essentially an agent must be primarily and essentially form. Então, form acts. How? I don't know. Don't make this question. I don't know how form acts because form is supposed to be in reality existing outside of time. But here, the form acts. So, why? Because the form is what gives the principle of individualization to matter. Now, God is the first agent, since he is the first efficient cause. Getting back to the 5 demonstrative ways of God existence, one of them is the efficient cause, that is the one cause that caused the whole chain. All right. So before it doesn't exist anything. He is therefore of his essence a form. In reality existence, independent of cause and condition, and immortal in itself, and not composed of matter and form. It is composed only of form. So therefore, we call that
in relic existence, a substance in itself, the only one substance in the whole universe that is in relic existence in the dualism and the Catholic way of thinking is God. Então, agora vamos para as objeções. Fernanda Coelho, diga-me a sua pergunta. Professor, foi um pouco lá atrás, eu não... bom, enfim, você estava falando daquela coisa de matéria, que Deus é inerentemente existente e imutável. Daí eu fico pensando nessa lógica, como que a gente consegue explicar a diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento? Teve uma mudança na substância divina? Não, no Antigo Testamento, Deus falava por meio de anjos e profetas. Uhum. No Novo Testamento é Jesus mesmo falando diretamente. Homem falando diretamente para homem. Não tem mais intermediário. Eu estava pensando numa lógica mais assim, tipo, Jesus veio porque Deus mandou, bom, mas Deus não saiu de lá, né? Tá bom, entendi, obrigada. Nem Jesus saiu de lá. Jesus aparece aqui, tem a pessoa Jesus e ele não sai de lá. Então, entende? Ah, mas meu lado cético não aceita isso. Tranquilo, o que eu vou falar? Meu lado cético da minha vida não entende isso. Eu concordo com você, é muito difícil de entender. Até hoje estou tentando, não entendi. Eu consigo falar para vocês os argumentos, mas eu entendo a lógica, e a lógica não é fraca, mas entender, assim, nossa, não tem mais paradoxo nenhum para mim, não tem mais problema de contradição. Não, tem um monte. E eu não acho que vai ser possível resolver isso. Nem com inteligência artificial. É muito provável que a inteligência artificial seja um cético que vai dizer isso não existe, ou então uma inteligência artificial programada que diz isso existe porque sim. E esse porque sim são razões lógicas, mas não são razões empíricas. Não dá para ter as duas coisas. Certo? Tá. Então vamos lá. Quanto ao primeiro. Deve-se dizer que atribui-se alma a Deus por uma semelhança com o ato. Se queremos algo, isto vem da nossa alma. Por isso se diz que agradou a alma de Deus aquilo que agradou a sua vontade. Lembram lá? Lembram lá da objeção inicial? Então, do livro dos Hebreus, né? So, reply to rejection 1. A soul is attributed to God because his acts resemble the acts of a soul. For that, anything is due to our soul. Hence, what's pleasing to his will is said to be pleasing to his soul. Aqui nós temos o maior exemplo de antropocentrismo interpretativo. Eu estou interpretando Deus com a categoria minha. So it's a extremely formal anthropocentrical way of thinking about God. I understand God by getting the reference of my own human being. And getting the idea of soul as a faculty of knowledge, or faculties of knowledge, then I get the idea that God also has that. So as an analogy or a metaphor, it is like God has soul. But in terms of definition, no, it's impossible. Because in order to have a soul, God must be a composite between matter and form, both of them together, so it's impossible. There's no soul in God. Certo? Entenderam? Então, é uma forma extrema de antropologia, de antropocentrismo, entender Deus a partir de si mesmo. Como as faculdades da alma têm as faculdades do conhecimento, então eu entendo Deus na ideia reflexa da minha alma, mas Deus em si não tem essa tal de alma aí. Certo? Pegaram a ideia? Tá. 2. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a cólera e coisas parecidas são atribuídas a Deus por uma semelhança dos efeitos. Olha lá. Por semelhança. Porque é próprio da pessoa encolerizada punir, chamar-se metaforicamente, a cólera de Deus de punição. Portanto, é por semelhança a linguagem. Em Deus não tem esses movimentos. Então, quem é que pune? Não é Deus.
Então, quem pune? Quem pune não é Deus, pune essa, alguma outra coisa. Então, reply to the objection 2. The Psalm 105, verse 40. Anger and the like are attributed to God on account of a similitude of effect. Thus, because to punish is properly the act of an angry man, God's punishment is metaphorically spoken of as his anger. Okay, so it's just a language. It's by similitude of something that we see in the acts of men. See, acts of an angry man, and then we transfer that, we project that into God, and then say God's punished somebody. But in fact, God cannot punish anyone. Not in the way that human beings understand, at least. But if it's God, why he's going to punish somebody? Pope Francis has a lot of sayings about that. It makes much sense to say that God's infinitely mercy. But to say at the same time God is just is something else, right? So I am with Pope Francis that says God is infinite mercy and has no way why he's going to punish somebody that's made of form and matter. Então, o Papa Francisco diz isso várias vezes, né? Que Deus é misericórdia infinita. E a gente entende Deus só como se fosse uma espécie de analogia ou semelhança com o homem nervoso, o homem colerizado que pune os outros. Mas, de fato, Deus não pune. Não faz sentido, nem para o meu lado cético, nem para o meu lado que crê, como uma aposta na coisa, que possa existir um Deus que pune. Porque é ilógico. Veja, Deus punindo alguém. Olha, o mero fato de eu e você estarmos dentro do templo já é punição. Porque a gente sofre com tudo quanto é coisa. Ainda Deus vai e fala, agora eu te puno. Mais um pouquinho. Isso não faz nenhum sentido. Então, o seu lado cético, nesse ponto, corresponde ao seu lado crente. E o Papa Francisco me parece, todo lado do Papa Francisco, eu acho que não. Acho que Deus não está punindo ninguém. Deus perdoa sempre. Então, o que pune? Princípio da economia, São Tomás de Aquino, a própria natureza. O próprio sistema te pune. Isso aqui, quando a gente fala Deus está punindo alguém, é mais causa e efeito do que qualquer outra coisa. Agora, causa e efeito pode ser causa e efeito individual, como pode ser coletivo. Por exemplo, uma decisão incorreta do presidente da República afunda uma economia. Quantas pessoas passam mal por isso? Então, não fui eu que dei causa para aquilo. Não, especificamente não foi você que deu causa. Foi uma política ruim dentro de um sistema que tem efeitos em cadeia. Certo? Vamos ao 3 agora. Quanto ao 3, deve-se afirmar que as formas suscetíveis de serem recebidas na matéria são individualizadas pela matéria, que, por ser o primeiro sujeito receptivo, não pode ser recebida em outro. Certo? A matéria que a Tatiane tem, pode ou não pode ser recebida em outro? Pode, na verdade. Por quê? Porque eu posso pegar o coração da Tatiane e transportar para o coração da Harumi, desde que haja compatibilidade de matéria. Mas nesse momento que está a Suma Teológica, é o tempo dele, não tinha essa ideia. Tinha pessoal fazendo experimento, não dando certo, não dando certo, não dando certo. Então tinha essa ideia que não pode. Mas pode. Significa que a Suma está dentro do contexto histórico, não tem nada dogmático aqui. Aqui tem investigações, especulações teológicas. Veja. Então pode. Então a matéria e a forma são comunicáveis aí. De certa maneira são. Então isso aqui que está escrito aqui não é muito isso. Não. Como o Frei Marcelo Neves, professor do Instituto Angélico e da Universidade de Bolonha, falou para a gente, tem várias coisas aqui que já está ultrapassada, já foi. Não dá para defender, não. Certo? Então, olha, a forma, pelo contrário, por sua própria natureza, salvo impedimento vindo de fora, pode ser recebida em vários sujeitos. Por que a gente fala que a forma pode ser recebida em vários sujeitos? Porque aqui está falando da ideia geral de forma. Eu e você temos uma ideia geral de forma. Eu e você temos essa ideia geral de que todos os seres humanos têm uma forma, porque todo mundo tem uma figura semelhante.
A forma de um cavalo não pode ser a forma de um humano. Então tem uma forma, a figura. A figura. Certo? A figura. Mas a forma que não é suscetível de ser recebida na matéria e é subsistente em si mesma, por isso mesmo é individualizada de modo a não poder ser recebida em outra, e tal forma é Deus. Então, só Deus é a substância inerentemente existente. Todas as demais, de certa maneira, se comunicam entre si pelo mero fato de existirem dentro do tempo. E aí vem a pergunta, e os anjos? Filho, eu sei lá, você está fazendo uma pergunta difícil agora. Anjo é uma complicação tremenda. Anjo não é fácil de entender. Por quê? Porque não é tão simples de justificar por que anjo está dentro do tempo e fora do tempo ao mesmo tempo. Assim como não é tão fácil de justificar por que a Harumi, a Tatiana e o Donadon têm um corpo, têm uma alma imortal aí que segura tudo e que o resto desempena, já vai para o saco. O único jeito de explicar isso é o que Santo Tomás de Aquino vai usar, que é substância e acidente. Substância é forma, forma inerentemente existente, não perece. Acidente, aquilo que se conecta à forma, que é a matéria, e que sofre modificações. Substância e acidente. Que é a mesma coisa que forma e matéria. É só na matéria que surgem os acidentes. Na forma, não. E aí vem o Felipe Donadon, eu sei que ele vai fazer essa pergunta aí. Então, como é que a pessoa vira santa, professor? Então, vamos ter que ver as potências da alma. A alma se conecta à matéria e precisa da matéria para virar santo. É por isso que, quando Felipe Donadon morrer, a igreja diz que não tem como ele continuar se santificando. Porque não tem matéria. Mas, peraí, e o purgatório? Então, o purgatório você tem que ter alguma matéria sutil lá, que você não muda, mas o purgatório é um problema, entendeu? É um problema. Como que os protestantes resolveram isso? Hein, Fernando? Falaram, não tem purgatório, para com essa leseira, não tem purgatório. Morre, só tem forma. Forma vai para Deus ou vai para o inferno. Aí vem os católicos, depois, atualmente estão dizendo, olha, acho que inferno não existe. Então todo mundo está salvo. Como é que fica essa parada agora? Aí o que acontece é uma revelação dentro da própria alma. Se Deus se revela para aquela pessoa na sua própria alma, ela está salva. Se ela não opta por Deus, ela não está salva. Então não tem mais lugar inferno. Existe na alma da pessoa o inferno. Existe na alma da pessoa o céu. E céu e inferno diz respeito da presença ou ausência de Deus. Pera, Deus não é inerentemente existente? É. Se Deus é inerentemente existente, como que ele vai aparecer numa alma? Como? Porque Deus não pode ter causa e condições. A alma, ainda assim, tem causa e condições. Como? Deus é todo-poderoso, filho. Essa é a resposta não pode... Essa é a resposta. Deus tem em ato todas as possibilidades, e uma delas se manifestar dentro da alma do Fernando. Porque senão ele não teria em si todas as possibilidades. Professor, isso é altamente lógico, mas é uma lógica que empiricamente eu acho que não dá. Empiricamente não dá mesmo. Empiricamente você só conhece aquilo que a ciência consegue produzir, aquilo que a gente vê, a ciência empírica, não tem como ir nesse ponto. Portanto, seu amigo ateu, cético, está correto quando ele diz, eu não acredito em nada disso. Tá ok. Não tem o que falar. Por que não tem o que falar? Dá para defender? Não dá para defender em termos empíricos, não tem como. Empiricamente não dá para defender isso aí. Dá para defender em termos demonstrativos retóricos. Por isso que fé é risco e é aposta. Agora, continuando. Mas a forma que não é suscetível de ser recebida na matéria e é subsistente em si mesma, por isso mesmo é individualizada de modo a não poder ser recebida em outra e tal forma é Deus. De novo, fé ou é risco racional e aposta racional, ou é dom de Deus. Se é dom, há uma infusão na sua alma, e aí você sente que isso aqui é real. E alguém pode dizer assim, mas eu não sinto que é real.
bem-vindo ao mundo comum, porque pessoas normais não sentem que é real. Elas têm uma intuição, uma inclinação, alguma coisa que chama elas para aquilo. E isso é chamado de dom de Deus, mas não é mais do que isso. Mas e se eu não tiver nada disso? O que eu vou falar? Sei lá, não é dom? Então eu não sou escolhido por Deus? Não, Deus ama todos. Então por que ele não me escolheu, não me deu dom? É uma pergunta que eu me faço também. Por que tem gente que tem dom de ver anjo, aí que dizem que vê anjo? Tem gente que tem dom de ver Jesus e eu não tenho. Por que ele tem? Por que eles podem e não posso? Porque, sei lá. Porque eu não sei também. Também tem a mesma pergunta. Por que eles podem e não posso? Pode. Daí, não se segue que ele tem a matéria. Porque se ele pode ser a sua forma, ele não pode ter matéria. Se ele tiver matéria, está dentro do tempo. Ó, C. Então, aqui, a forma feita para ser recebida em uma matéria é tal que só pode existir unida a uma matéria. Então, tem um tipo de forma que só pode existir quando unida à matéria. Tem outro tipo de forma que pode existir de maneira não unida à matéria. Ah, mas isso é muito doido, está fazendo ginástica. Toda demonstração retórica tem ginástica, né? Você não pode esperar que seja empírico, né? A água molha, fogo queima. Não é nesse nível, não é empírico, não é sensorial. O composto assim formado é sujeito último, pois a matéria primeira, sendo puramente determinada, não poderia trazer determinação alguma a uma outra, tanto que a forma está ainda na mente, em uma noção. Ela está, por si, aberta a uma quantidade de conteúdos a determinar, seja na mente, quando uma forma mais determinada completa, e restringe uma forma mais universal, assim racional, determina e limita animal. Seja no real, pois por si a forma mais determinada pode realizar-se em uma quantidade de exemplares materiais, cujas diferenças que evidentemente afetam a forma em sua realização. Paulo é um homem diferente de Pedro. Porém, contudo, não da forma, mas da matéria, ou seja, das limitações que esta impõe à forma, que são para ela a garantia da realidade. Pedro não é diferente de Paulo como homem. Não é uma humanidade diversa que se manifesta em Pedro e em Paulo, mas em cada um ela se realiza sendo limitada de maneira diferente. Foi o que eu expliquei até agora, certo? Está repetindo, né? Que eu expliquei. Em virtude disso, dizemos que a matéria é princípio da individuação. Nem toda a forma, porém, é feita para compor-se com a matéria. Ó, o X da questão aqui. Algumas, as ontologicamente mais ricas, são de imediato e por si mesmas realizáveis. Essas são individualizadas por si mesmas. Entre as criaturas são as formas puras, que os teólogos chamam de anjos. Olha aí. Os teólogos chamam de anjos. Deus, evidentemente, não pode ser outra coisa que uma forma pura. A forma pura. Tá vendo? Então, Deus é o único ser em si. Todos os demais são seres compostos. Como se mostrou no corpo deste artigo. Por consequente, não tem necessidade da matéria para ser individuado, ou seja, para ser um ente singular, único, porque Deus é a forma pura, a forma em ato puro e está fora do tempo. Certo? Então, deixa eu explicar isso em inglês agora. Form which can be received in matter are individualized by matter. Oh, form which can be received in matter implies that there is form that cannot be received in matter. But those forms that can be received in matter becomes something different for the others, individualized by the matter itself, by the configuration of the matter itself, which cannot be in another as in a subject, since it is the first underlying subject. Since it is the first underlying subject, although form of itself, unless something else prevents it, can be received by many. That means a man is a man in the whole humanity. A man is a man in the whole planet. Human beings, a human being in the whole planet, it's the same form. But when we talk about individual thing, is something else, because each soul has individual thing, individual characteristics. It's inside of time. It's inside of time, the matter. So therefore, there is a
substance that's outside of the matter that correspond to form. And there is a part of the existence of this same human being that's inside of time that's called accident, as the same as matter. So matter is subject to time, it changes, and it's called accident. And there is a form that is an existing form that's outside time, and it's not accident. But what form which cannot be received in matter, but is self-subsisting, is individualized precisely because it cannot be received in the subject. In the case of angels, in the case of God in itself, cannot be received in matter, but because it is a substance in itself, it's individualized in itself. Therefore, each angel is an angel. Therefore, this is why the angels are categorized by function and not by itself. So, as such, as form is God. Hence, it does not follow that matter exists in God, because if matter exists in God, God must be subject to matter, and it would be a form that can be received in matter. Therefore, God must be individualized by matter. Therefore, God must be an individual, and God is not an individual, because God is the pure form. And why God is not individual? Because individuation must be some kind of a thing that combines matter and form. God in itself is outside of this category. Therefore, even though he has a form in himself, we could say that God is the maximum form of individual stuff. And by saying that, we cannot say anything else. That means God is not individual, because individual only exists when we compare individual different stuff. Since God, there's no comparison with anything else, we can say that God is individual. Okay? Because there's no comparison. Certo? Ficou mais claro agora o que é inerentemente existente? E para budista isso é muito importante, né? A questão do inerentemente existente, porque só a bhava aparece tudo quanto é lugar. Diga, Nayara. Professor, eu ainda fiquei uma dúvida nesse final. Quando ele fala, então, que a forma, ela é múltipla, tipo, a forma é ser humano, que o Pedro lá não é igual ao Paulo. Aí, o que dá a característica da pessoa, por exemplo, não em termos de matéria que eu vejo, por exemplo, o comportamento da pessoa varia, né? Coisa assim, qualidade da pessoa, característica da pessoa, que não tô vendo. Varia, então isso é matéria também? Característica das pessoas como personalidade, etc., não é matéria só, é matéria e forma. Porque de onde que veio a diferença entre a sua sobrancelha e a sobrancelha do Yoshi? Alguém vai dizer genético, certo? Mas onde veio a diferença genética? Pro aristotélico tomista veio da forma. E de onde veio a forma? Veio da criação de Deus, que é a Nayara, que é o Yoshi. E quem mandou Deus criou? Deus não mandou ninguém criar, porque ele mesmo não é mandado por ninguém. E onde estava essa forma antes de existir? Não estava. Deus criou no útero da sua mãe, com a união entre o esperma do seu pai e da sua mãe, lá foi a hora que ele mandou criar. Ele falou, vai e continua. E aí surgiu a forma Nayara. Claro que a concepção espírita é diferente. A concepção espírita, eles imaginam platonicamente que tem o mundo das ideias e que uma das ideias já concebidas, pré-concebidas por Deus é a Nayara, e que a Nayara, no tempo X, ela aparece no mundo. Esse tempo X é determinado por Deus. Mas a Nayara já existia antes. Agora, não está tão errada a ideia espírita, porque Deus, sendo o ato puro e conhecedor de todas as possibilidades, necessariamente, tem que ter pensado, sem pensar nunca em relação a tempo, mas falando em termos antropológicos e antropomórficos, mais antropocêntricos, mais do que antropológico e antropomórfico, ele tem que ter pensado na Nayara em algum momento. Então, e aquele momento é sempre presente em Deus. Então, não está tão errado assim a ideia dos espíritas em relação a uma pré-existência. Mas não existia enquanto forma e matéria. E como a Nayara é humana,
E como a Nayara precisa para existir de forma e matéria, porque a sua essência humana, ela não existia antes. Então eu posso entender a forma como você pode dizer o termo camadas, são várias, ou funções, tipo, tem a alma racional, ou a forma que é o racional, desculpa, a forma de ser humana, e depois tem uma forma específica que é minha, uma da Loiane, uma do outro. Isso, é isso que o Santo Tomás de Aquino está falando. Existe um princípio de individuação aí, que é determinado pela forma ou alma. Mas veja, é um raciocínio, entende? Está errado falar que tem transmigração? Metempsicose grega, que a alma sai de um indivíduo, vai para o outro, que adquire outra matéria, mas a alma é a mesma adquirindo matéria. Isso é monismo, né? O hinduísmo pensa dessa maneira, o brahmanismo védico pensa dessa maneira, e várias escolas do yoga pensam dessa maneira. Ela vai transmigrando e vai adquirindo matéria, e vai mudando a quantidade de matéria, mas permanece a mesma alma. E para o budismo não tem isso. Por quê? Porque essa tal de alma que transmite de um ponto para outro pode dizer que não. Isso aí não tem nada inerentemente existente. Por quê? Porque tudo depende de causas e condições. Isso quer dizer que não tem um contínuo. Tem um contínuo que vai mudando tudo. Aí alguém pode dizer assim, não, mas esse contínuo pode desaparecer em algum momento. Não, não pode. Por quê? Porque não é da sua composição interdependente desaparecer em nenhum momento. É o mesmo que afirmar que tem limites, não que tem uma natureza ali por baixo. Mas entende por que o Buda fala anátema? Não é tão errado falar que não tem uma alma. Agora, falar que não tem princípio vital é que é o problema. Quando se entende alma no conceito aristotélico tomista e se compara isso com o budismo, a alma budista no sistema indiano, no sistema tibetano e na maior parte das escolas chinesas, atualmente, né, nós vamos falar de atualmente, né, nós temos o Xian, o budismo Chan, o budismo Vajrayana e o budismo Terra Pura, todos eles afirmam que não tem Atman. Todos eles afirmam que não tem essa alma do monismo, essa alma que vai, que fica permanente trocando de corpo. No catolicismo é dito que a alma surge no momento do seu nascimento e vai para Deus depois. Não fica trocando de corpo. Porque não faria sentido isso. Até poderia fazer sentido, entende? Mas eles falam que não faz sentido porque negaria a divindade de Cristo. Não sei onde negaria a divindade de Cristo, tem que ver no tratado lá. Mas negaria porque negaria a ressurreição de Cristo. Não sei se negaria a ressurreição de Cristo, mas dizem que negaria a ressurreição de Cristo. Para espírita não nega a ressurreição de Cristo. Para cristão hindu não nega a ressurreição de Cristo. Então, por que para a Igreja Católica nega a ressurreição de Cristo? A gente vai ter que investigar. Então, mas falando da questão Nayara, Tatiane e Yoshi, essa alma que você recebe, esse princípio vital racional aqui, né? Aristóteles é um pouco diferente, Aristóteles afirma também a imortalidade da alma racional de certa maneira, ele não é um materialista, portanto, existe a escola dos materialistas na Grécia, mas ele não faz parte dela, ele faz parte da escola de Platão, mas ele tinha algumas diferenças em relação a Platão e ele, né? O mestre dele e ele expressa isso nos seus escritos. Então, para Aristóteles, matéria e forma andam juntos, mas não necessariamente sempre andam juntas. Existem tipos de forma que não são dali dentro. Ele permanece com algumas ideias ali de Platão. Mas para Platão a matéria tem que ser algo que não é bom. Para Aristóteles é algo essencialmente bom e que tem que continuar. E aí para o cristianismo? No cristianismo nós temos Soma e Sarx, nós temos duas contraposições muito complicadas, onde se configura o corpo, às vezes, com o pecado original, e se configura o sexo com o pecado original, outras vezes não. Então isso tudo depende de quem vocês vão estudar e da onde vocês vão tirar a estrutura de vocês. Não é o objetivo é assim. Mesmo no magistério da igreja também não é assim tão claro. Então tudo vai depender da linha que vocês vão tomar. Vai estudar teologia e dar continuidade dos estudos de vocês. Em relação a se a matéria do mal, se a matéria do bem, se ela é a expressão do pecado original, se ela não é. Se o pecado original deve ser mantido ou não, estudo objeto de estudo. Tá bom? Agora, se você pegar o Catecismo da Igreja Católica, lá você vai ver diferente, vai ter posição fixa.
Se você for fazer teologia católica romana, você usa aquelas posições fixas como meio de demonstração inicial e dali para frente você continua. Tá bom? Ah, mas e se eu tentar fazer as duas conversarem? Teologia natural budista e teologia revelada católica. Muito bom que você faça isso, mas tem que saber que não é sincrético. Não é sincrético. Você não vai conseguir produzir uma coisa unificada. Na época de Aristóteles, a questão de Deus e de Deus criador também, não, Aristóteles não tinha ideia de Deus criador. Tem o dualismo, o certo dualismo em Aristóteles, mas ele não tem a ideia de Deus que cria a partir do nada. É sempre Deus que está o primeiro motor, a causa eficiente, a qualidade máxima, a perfeição máxima, o valor máximo, mas nunca tem a ideia de Deus criador. Não tem essa ideia. Isso é uma ideia que vem com o ingresso do Aristóteles com o pensamento de Moisés. Moisés aqui representando o judaísmo, tá bom? Então ele junta as duas coisas. Diga aí, Yu. Oi, professor, será que é por conta disso que a posição da Igreja Católica é contrária à questão de gênero? Pessoas trans, pessoas homossexuais, etc. Mas é a área da teologia moral, né? Eu não entendo tanto disso. A minha área está mais dentro da área da teologia fundamental, teologia dogmática, a aula, né? Não, teologia que está ligado com a parte da ontologia, né? E na parte social está ligado com as questões de teologia da América Latina, que eu estou aprendendo agora, que estou gostando, estou vendo as questões de capitalismo, as questões de política e tal. Essa área que você falou, Yu, é uma área que eu não gosto muito de trabalhar ela, porque eu acho ela muito sem compaixão. Então, assim, eu acho isso, mas não estou acusando ninguém de falta de compaixão. É que, para mim, me parece muito seco. Mas é que é a área da teologia moral, que fala o que é certo, que é errado mediante a revelação divina. Não sei, entendeu? Não é uma coisa que eu estudei muito. Então, essa é uma pergunta sua que é muito legal, porque ela falou assim, mas por isso que eles não gostam? Tem uma tradição apostólica, né, que você pode ver na carta aos Efésios, né? E aí tem que dar uma olhada na teologia moral para ver os argumentos contra as variações sexuais, né? Eu tô numa parte do UCDB que fala das cartas paulinas, né? Cartas aos Hebreus, Gálatas e Coríntios, né? Aí nas cartas na igreja do Corinto, o apóstolo Paulo escreve literalmente em algumas passagens com relação à questão de costume e a questão do papel das mulheres. E no texto que está escrito, daria para entender literalmente que o papel das mulheres na comunidade é um papel de obediência, submissão. Aí as pessoas, aí a apostila, inclusive, fala assim que dá uma amenizada no termo que foi colocado, né? De que tem um contexto cultural em que as mulheres têm o costume de cobrir cabeça, né? O cabelo com capuz, né? Que é uma questão cultural. Tem uma questão de que está literalmente escrito assim: o Deus criou homens e mulheres de forma igual, mas desempenha papéis diferentes. Ou seja, a mulher desempenha um papel de submissão à autoridade dos homens. Está lá literalmente escrito assim. Então, é um contexto complicado, porque isso foi escrito dentro do templo, e quando você desassocia do templo, é que torna um problema muito pior, né? Que é o caso da teologia dogmática ingressando nessa questão e dizendo que o papel da mulher é esse sempre. Aí é por isso que você pode ver que tem vários programas que dizem que Maria Madalena era uma líder e não uma mulher submissa. Né? Então, assim, mas é da tradição de Paulo isso aí, né? Sem dúvida, e Pedro abarca a tradição de Paulo, e aí você tem todo um problema. Né? Agora, um problema para quem acredita, né, nessa questão assim de Eu acho que né? perdão, eu acho que a outra questão problemática é de que os santos apóstolos, a gente acredita que são seres assim que transcendem as limitações do seu tempo, né? De que as suas escritas assim é válido tanto nos tempos antigos quanto os tempos de hoje, né? E quando a gente fala assim, muito provavelmente aquelas escritas não são tão precisas quanto, né? E que precisaria extrair uma essência um pouco melhor na interpretação, aí tem gente que não aceita. Tem gente que gosta de ler a Bíblia de forma extremamente literal, né? É porque existe uma questão da predestinação no final, né? Que
Deus escolheu, eles não escolheu você e eu para estar lá naquela hora. Então, se Deus escolheu eles, não escolheu você, então por que você está questionando eles? Entendeu? Tem um argumento de autoridade aí, que é um argumento muito complicado de ser sustentado, mas dentro de uma questão onde se acredita num Deus, uma teologia da predestinação, ela é possível de ser sustentada, mas eu acho que ela tem uma lógica muito fraquinha. Mas, assim, ao mesmo tempo, as pessoas gostam dessa lógica porque traz segurança. Né? Agora, eu tenho dificuldades, entende? Eu não tenho problema nenhum em falar das minhas dificuldades de fé, como Santo Agostinho tinha, entende? Eu acho muito difícil que Jesus estivesse colocando a mulher submissa ao homem. Simplesmente eu acho. Mas veja, entre uma formiga igual eu, em comparação a uma grande tradição católica apostólica romana, o que você vai falar, entendeu? Você tem toda uma tradição gigantesca de pessoas que falam, não, mas os apóstolos tinham a opinião correta. E aí, questionar isso é complicado, né? Fazer reformas assim extensas é complicado, porque você bate no termo apostólico. Né? Então, outras igrejas reformaram esse sistema, por exemplo, a igreja anglicana já reformou o sistema, as igrejas de raiz protestante já reformaram o sistema, né? E eu acho que atualmente as mais complicadas são as pentecostais e neopentecostais, né, nas suas diversas denominações, porque tomam a literalidade da Bíblia como sendo aquilo que é ali e tem que seguir aquilo. Agora, não escapa no catolicismo dos movimentos neopentecostais católicos, também acho que tem que seguir aquilo tudo ao pé da letra, sem uma contextualização histórica. Por quê? Porque Deus fala no meu coração. Deus não fala no coração do homem dessa maneira. Deus fala no coração do homem e da mulher através do Espírito Santo, tudo bem, que é uma maneira nova de interpretar as coisas a partir do Espírito de Cristo. Agora, Deus fala com você como indivíduo e te diz a maneira como se tem que interpretar as coisas, é complicado, não dá para sustentar isso, mas as pessoas sustentam, né? A ideia de que o Espírito Santo sopra no meu coração tudo que eu preciso saber para mascarar, na verdade, uma grande falta de confiança em si mesmo, muitas vezes preguiça de pegar livros, estudar e ver o que o outro pensa. Né? Por que o Espírito Santo sopra em você? Ou sopra em mim? E vai soprar algo diferente do São Francisco Xavier, na Santa Catarina de Sena, né? nas santas, né? Como a questão é teologia feminina. Por que vai ser? Então, mas por que a teóloga lá tem o Espírito Santo diferente e está falando outra coisa? Mas não quer ver isso, né? Quer escapar desse problema dizendo que não, é meu mundo seguro, tem que romper com as barreiras do mundo seguro e tentar encontrar algo que seja mais, vamos dizer assim, harmônico com o sentimento das outras pessoas. Porque, afinal de contas, se a pessoa admite que existe a possibilidade de existir Deus e admite a possibilidade de Jesus ser o Filho de Deus, e se ele entra na Igreja Católica, e ele toma os batismos, ele tem que lutar com ele mesmo, certo? Porque ele sempre vai ter uma parte dele que é cética e um tanto quanto um certo ateu ali dentro dele. Mas se ele entra dentro disso e faz parte disso, então ele tem que observar o que o Espírito Santo fala para os outros também. E é 2000 anos de observação do que o Espírito Santo falou para as mulheres. E atualmente está falando mais do que antigamente, eu acho, né? Porque a quantidade de pesquisa e coisas falando a respeito da igualdade entre homens e mulheres é gigantesco. E a empatia? Quer dizer que mulher tem sempre que estar submetida no chicote ao homem? Que coisa mais injusta? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, né? Serão chamados também filhos de Deus, né? Então, tem que ver tudo isso. Se toma essas máximas do Evangelho, é necessário que se aplique as máximas do Evangelho com equanimidade, né? Mas, enfim, complicado, e é uma luta constante. Obrigado, professor. Beleza? Mais alguém com alguma pergunta? Não? Podemos encerrar, então? Obrigado. E a Tatiana depois passa o seminário para vocês, tá bom? Não fiquem com medo, é fenomenologia, você tem que falar o que impactou vocês, você não tem que explicar de novo a aula, tá bom? Beleza, então. Valeu, tchau.